todo o meu corpo travou. Essa foi uma experiência que eu nunca tinha tido na vida e foi, assim, realmente desesperadora. Fala, galera, tudo bem? Vamos pro nosso 5º episódio da série Mica Pro, a 4ª prova de longa distância, né? Meio Ironman 70.3, São Paulo, que foi em setembro. Segundo semestre eu dei uma acelerada, né? Muitos eventos e logo depois do challenge eu resolvi ir para São Paulo e foi uma das provas mais difíceis da minha vida. Aconteceu uma coisa que eu vou dividir aqui com vocês que nunca tinha acontecido comigo em nenhuma outra prova. Foi assim uma experiência super nova, mas que me trouxe muito aprendizado, né? Acho que a gente, com as experiências, a gente nunca perde, com as vivências, a gente aprende, então nada é perdido. Então, vamos lá. Bom, em São Paulo teve todo aquele ritual pré-prova, que já mostrei aqui, inclusive nos outros episódios, né? Chega na cidade, vai buscar o kit na Expo, faz as entrevistas lá com os canais de comunicação do triatlon. Fui fazer reconhecimento do percurso, treinar com o pessoal da minha assessoria, Santi Treinos, bike check-in e preparação toda ali para o dia da prova. Eu escolhi me hospedar num Airbnb que ficava bem próximo da USP, que era, né, o local mesmo da prova, 1 quilômetro, então eu já consegui ali uma hospedagem bem legal, fui caminhando no dia da prova, foi bem tranquilo. Fiz a minha primeira corrida lá na USP antes da prova também, de reconhecimento. Eu nunca tinha feito essa prova, né, 70.3 São Paulo, já fui em São Paulo várias vezes, inclusive, mas para a prova eu nunca tinha ido e era uma prova que eu tinha vontade de fazer. Fui surpreendida com o clima, porque a gente mora aqui em Fortaleza, né? Já tinha feito as 2 últimas provas, o Challenge e o Cabra da Peste, foi aqui no calor de Fortaleza. Então eu realmente pensei, eu acreditava, morta de iludida, que São Paulo ia ser uma prova com um clima mais ameno, mais tranquilo. Então, apesar de eu já estar indo com a carga dessas outras provas anteriores, que foram bem próximas, eu acreditei que o clima ia estar mais ameno e ia ser mais fácil, não é, né? Mas ia ser mais agradável. E foi a primeira grande surpresa. São Paulo surpreendeu. Assim, eu terminei a prova dizendo foi a prova mais difícil da minha vida, mais quente, porque realmente foi quente. A USP, como várias pessoas disseram lá, não decepcionou. Tenho muitos amigos que dizem que a USP é abafada, é difícil de correr e tal. Sempre que eu vou em São Paulo eu fico correndo no Parque Ibirapuera e realmente a USP me bateu um pouquinho. Deu até sede. Vamos lá, dia da prova, eu fiz minha comidinha, meu pré-prova, tudo, como sempre, meus suplementos e tal. Lá a natação era na raia da USP, com roupa de borracha. E o start list estava bem forte, meninas muito fortes compareceram na prova. Era uma volta de 1.900 metros, a gente foi alinhar para a largada. Eu estava concentrada, bem na minha, sabia exatamente o que eu tinha que fazer, já tinha tido, né, reunião anterior com o meu treinador, tinha estabelecido ali as nossas metas, as nossas métricas, os números e largou. Bem na saída eu já tentei sair forte para permanecer ali no grupo máximo de tempo que eu podia, o grupo da frente, e consegui ficar o máximo de tempo que eu pude, foi mais ou menos até a segunda boia. Depois a gente já começa a separar mais. Peguei uma boa parte do percurso sozinha, mas colocando o meu ritmo. E fiz uma natação dentro do programado. Saí me sentindo bem e firme, com vontade de entregar meus bons números no pedal. Comecei a pedalar, tava um clima ainda bem agradável em São Paulo. O percurso era
legal, bem dinâmico, né? Pegou muito a cidade mesmo, então a gente passou por vários viadutos, descida, subida de túnel. Isso faz com que você tenha bastante oscilação da potência, mas ok, até então estava tudo dentro do programado, estava fazendo minha suplementação, mas eu estava no contato visual com outras duas atletas que estabeleci ali na hora uma meta de ultrapassá-las, né? Claro. Então eu fui pro meu topo, meu limite máximo do meu range de potência de prova. Comecei ali a fazer um esforço maior para conseguir pegar elas logo, fazer a ultrapassagem na primeira metade da prova e depois tentar equalizar ali o ritmo para chegar para correr bem. Essa foi a minha estratégia. Porém, algo aconteceu. No quilômetro 50 da bike, já tinha conseguido o que eu queria, que era fazer as ultrapassagens, mas eu comecei a sentir uma cãibra na coxa. Cãibra que é uma coisa que eu não sinto normalmente em provas. Então eu falei, opa, tem alguma coisa errada aqui. Mas tinha que continuar colocando força, né? Tava na metade da bike. E comecei a compensar com a outra perna. Não demorou muito, a outra perna começou a dar cãibra também. Então recalculei a rota na minha cabeça, né? Recalculei as estratégias, perdi uma posição, a menina me ultrapassou de volta e eu tive ali que ter muito sangue frio para manter um ritmo abaixo do que o que eu vinha fazendo, porque o meu corpo já vinha dando sinais de que não estava nada normal. E os últimos 40 quilômetros foi uma luta física e mental, né? Mental de aceitar ali que eu não estava conseguindo sustentar o ritmo que eu queria, porque o meu físico não estava bem. O meu corpo, quando eu queria colocar um pouco mais de força, dava cãibra na minha coxa. E aí eu comecei a fazer um ciclismo compensando. Uma perna dava cãibra, eu botava força na outra. A outra dava cãibra, eu ia para outra. E assim foi 40 quilômetros de muita luta física e mental. Achei que poderia sustentar ali, manter o controle, para quando eu descesse da bike, colocasse o tênis no pé, daria um restart, como eu sempre faço, né? Ia pra corrida e eu adoro correr e eu consigo sentir dor e sustentar ali na corrida. Mas quando eu cheguei na bike, gente, eu desci da bicicleta, não só minha coxa, mas todo o meu corpo travou. Essa foi uma experiência que eu nunca tinha tido na vida e foi assim, realmente desesperadora. Quando eu desci da bicicleta, coloquei no cavalete, todo o meu corpo, todas as minhas costelas, meus braços, meus dedos e minhas duas pernas, cãibra, tudo duro. Eu tive que me deitar, eu me deitei literalmente na T2 e fiquei respirando fundo para ter paciência e oxigenar para passar as cãibras. Eu tava com muita cãibra, minhas costas faziam isso, meu corpo queria todo se contrair. E eu precisava expandir, então me deitei, fiquei respirando, virei de bruço, rosto no chão, literalmente, e estiquei, levantei aqui. Gente, eu fiquei assim uns 2 minutos na transição, né, 2 minutos eternos, alongando e respirando e tentando dar um jeito de esticar o meu corpo que queria se contrair. Foi impressionante, isso realmente nunca tinha acontecido na minha vida. Mas uma coisa que outras vezes que eu tive imprevistos em provas e em treinos, principalmente em provas, não passa na minha cabeça desistir, passa na minha cabeça buscar a solução para aquele problema. Então, o que eu podia fazer ali? Era alongar, respirar e em algum momento calçar o tênis. Comecei a tentar calçar o tênis e puxava e contraía meu dedo, eu tinha que soltar, esperava um pouquinho, tentava de novo. Enfim, foi uma T2 infinita, mas consegui calçar, me levantei
encontrei uma postura que o meu corpo conseguia manter a musculatura alongada e fiz a corrida toda assim, toda dura. Toda dura. Foi uma sensação terrível. Tinham muitos conhecidos na torcida, tinha muita gente. O público foi muito legal mesmo. A galera foi pra USP pra torcer, compareceu. Tinham muitos amigos, muita gente, muitos seguidores gritando meu nome, como sempre, né? Isso sempre me anima, mas nesse dia eu não podia nem olhar para o lado. Gente, eu fiz a corrida toda aqui, ó, sem respirar direito, porque dava cãibra na minha costela, sem olhar pro lado, porque dava cãibra no meu externo, cleidomastóide, que é o nosso músculo aqui no pescoço. Gente, eu tava com medo até de olhar pro lado assim com o olho, só o olho, e ia dar cãibra na minha córnea. Sério, eu não desejo essa sensação para ninguém. A USP tava muito quente, muito abafado. É um asfalto inclinado, bastante buracos. Bom, foi uma primeira vez em São Paulo que eu realmente não curti. Eu consegui fazer os 21 quilômetros, né? Eu não ia desistir. Na minha cabeça era sempre esse pensamento, era encontrar a solução e não desistir e entregar a prova. Porque mesmo eu já vinha com isso do amador, né? Eu já tive várias dificuldades e nunca me entreguei. Não vai ser no profissional ou porque eu não tô mais disputando nas cabeças que eu vou desistir, eu vou terminar a prova. E foi isso, terminei, graças a Deus, com muita dificuldade. Depois foi bem difícil mesmo, assim, recuperar. Eu passei, gente, eu fui direto pra área médica, fiquei meia hora na área médica tomando soro, tomando água e tentando reidratar, né? Porque eu tive uma desidratação extrema. Comentei lá com os canais na chegada, que foi uma prova pra mim que foi mais difícil que Fortaleza, porque eu nunca desidratei assim em Fortaleza, em nenhuma prova do Nordeste. Eu fui ter uma desidratação extrema lá em São Paulo, mas realmente era um dia bem atípico. Na tenda médica, a médica estava dizendo que estava recebendo várias notícias de uma maratona que estava acontecendo no mesmo dia, em outro país, inclusive, mas que também estava tendo um dia bem quente e difícil, e vários atletas estavam tendo esse quadro de desidratação e de cãibra. Bom, fiquei lá me recuperando. Depois, quando eu consegui, eu fui para a tenda da fisioterapia e foi, sem brincadeira nenhuma, 1 hora chorando, com muita dor e com muita cãibra, sem conseguir me mexer. Foi realmente uma experiência, assim, ruim, bem ruim. Mas como eu falei no começo do vídeo, tudo vem pra somar e pra ensinar a gente alguma coisa, né? Então, eu mais uma vez aprendi que na dificuldade, mesmo na dificuldade, eu consigo encontrar soluções de terminar a prova. Às vezes não é o resultado que a gente quer, né? Não é o resultado que a gente vai buscar, a gente se dedica muito, a gente gasta muito, né? A gente investe tempo, dinheiro e tudo mais. Coisas podem acontecer e o seu planejamento pode sair totalmente do seu controle, e o importante é que você encontre ali força dentro de você para e solução também, né, dentro de você para te fazer cruzar a linha de chegada. Então foi um grande aprendizado essa prova de 70.3 São Paulo. Eu falei lá na chegada que eu nunca mais queria voltar, mas agora eu já quero voltar para superar esse trauma. Então, quem sabe esse ano, 70.3 São Paulo 2026, estarei lá e, se Deus quiser, vai ser diferente. Sem cãibras, por favor. Chegamos no 5º episódio, é a metade da série Mica Pro, contando aqui todas as experiências de como está sendo esse ano para mim. Se você está gostando, deixa o seu like em todos os vídeos que você já assistiu e não deixou. Comenta também para eu saber o que você quer saber mais, alguma coisa, algum assunto que você quer que eu aprofunde. Se inscreve no canal, chama os amigos para assistir, compartilha, ajuda no engajamento da guerreira.
E vamos pra cima com os treinos. E até a próxima!